Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. Você gosta de viajar ou gostaria de viajar? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um site muito interessante para vocês encontrar passagens aéreas baratas. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já curte esse vídeo. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e manda cada vez para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo. Não custa nada e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E sem enrolação, então vamos direto para o que interessa. Então, só para começar, eu quero pedir desculpa pela minha voz, eu tô engripado, então tá um pouquinho estranha a minha voz, mas eu não quero deixar de trazer conteúdo para vocês, então vai assim mesmo gripado, tô aqui para trazer conteúdo para vocês. Existem formas para você conseguir baratear a passagem. Normalmente, se você for no site, uma companhia aérea, em dinheiro, a passagem aérea ela costuma custar mais. E aí existe uma opção de pontos ou milhas que geralmente vão baratear o custo dessa passagem. Você vai conseguir economizar um bom valor, mas nem sempre é assim e às vezes mesmo com pontos ou milhas a passagem ainda é muito cara, mesmo ficando mais barata do que se você pagasse em dinheiro, essa passagem ainda é muito cara e isso varia de alguns trechos, principalmente se você for ver uma passagem muito próxima da data, normalmente costuma custar muito mais, principalmente aqui no Brasil, e em muitos casos são voos curtos com um preço absurdo, por exemplo, de São Paulo para Rio de Janeiro a R$2.000. Isso você costuma encontrar em datas mais próximas do voo e é uma viagem muito curta e muito cara para um trecho tão curto. E por isso então eu quero trazer aqui para vocês uma opção que na minha visão seria mais assim para usar casualmente, não utilizar sempre essa estratégia porque ela não é muito bem vista pelas companhias aéreas. Eticamente falando eu não vejo problema, mas pelas companhias aéreas ela não é muito bem vista, que é a Skyplaygin. Então o que seria essa estratégia? Eu não sou muito bom no inglês, se escreve então dessa forma, vamos colocar aqui no Google, Skyplaygin. Assim você escreve. Então aqui ó, inclusive já apareceu o site, o que é Skyplaygin é crime, Skyplaygin azul, Skyplaygin Go. Então já apareceu sugestões aqui. E o que seria então essa estratégia? Basicamente, você vai então ocupar só um trecho, uma parte, uma conexão de um voo. Então, digamos que você queira ir para São Paulo. Digamos então que você é de Porto Alegre, aqui da capital do Rio Grande do Sul, e aí você quer fazer um voo até São Paulo, e aí você vai procurar no site alguns dias antes do voo e aí tá cobrando lá R$2.000. Esse é o valor que a companhia aérea tá pedindo pelo voo, R$2.000. Aí você vai, olha na Latam, na Gol e os preços todos são muito parecidos. Então você vê que você vai ter que pagar um valor de R$2.000 para um voo bem curto até, de Porto Alegre para São Paulo. Não é um voo longo e que normalmente custa muito menos do que isso, mas naquele momento tá com um preço bem absurdo. Skyplaygin seria então uma forma de você encontrar um outro voo que no caso teria uma conexão em São Paulo. Então digamos que o voo é de Porto Alegre para Recife e esse voo ele tem uma escala, uma conexão lá em São Paulo. E muitas vezes esse voo tá mais barato do que um voo para São Paulo. Então tem uma série de fatores aqui que envolvem o preço que eu não vou entrar aqui nesses detalhes. Existem muitas coisas que influenciam no preço de uma passagem e eu não vou entrar aqui no detalhe, mas muitas vezes acontece de ter uma opção mais barata num voo mais longo, mais longe, e por ter conexões, muitas vezes também esse voo barateia. Esse voo fica mais barato porque voos com conexão, eles são mais cansativos, são mais demorados, e aí normalmente as pessoas não gostam tanto, então eles têm que fazer um preço menor. E aí o que pode acontecer, por exemplo, você encontrar um voo de Porto Alegre para Recife, digamos, por R$1.000 com uma conexão em São Paulo. E essa estratégia então seria justamente você comprar esse voo de Porto Alegre para Recife e aí quando você então pousar em São Paulo para fazer a conexão, você desembarcar lá e não seguir então o teu voo. Essa é uma forma que você pode utilizar para economizar dinheiro. E isso é bastante comum. Vamos inclusive pegar aqui o site Google Voos, que eu uso bastante para pesquisar voos. Vamos ver se nós encontramos aqui um exemplo como eu dei aqui para vocês, justamente de Porto Alegre para São Paulo e Porto Alegre então
para Recife. Vamos ver se eu encontro aqui. Vamos colocar aqui só ida. Vamos botar aqui Poa. Vamos colocar aqui Guarulhos e vamos ver o preço. Vamos botar uma data bem próxima aqui do dia que eu tô gravando esse vídeo. Eu tô gravando no dia 19. Vamos colocar aqui data, vamos ver os preços. Dia 21, domingo. Vamos colocar aqui então essa data e vamos pesquisar. E aí então, como vocês podem ver, o preço mais barato é um voo pela Gol a R$ 1.681. Então esse é o preço que tem aqui. Tem outras opções aqui, mas como vocês podem ver, é mais barato aqui que está aparecendo é da Gol a 1.681 e ó, já diz aqui, ó, os preços estão altos no momento. Então vamos ver se nós achamos uma conexão exatamente com o exemplo que eu dei aqui para vocês. De Poa para Recife, vamos ver se dá certo isso aqui. Se por acaso aqui acertamos no exemplo, porque eu não pesquisei nada antes aqui, ó. Não, os voos são todos diretos aqui. Não, e aqui eu já encontrei ó, uma parada, só que aqui em Congonhas daí. Mas olha a diferença de preço. Esse voo pela Azul, ele vai ter uma parada em Congonhas e o voo custa R$ 941. Por acaso aqui já encontramos um, claro que não é Guarulhos aqui, então você poderia pesquisar para encontrar justamente um voo por Guarulhos, mas olha quanto você consegue economizar, você consegue aqui uma diferença de preço muito grande. Vamos ver aqui 941, deixa eu pegar a calculadora aqui para guardar esse número, calculadora 941, vamos voltar então aqui para Guarulhos, só para nós ver quanto que era o preço ainda, 1.681. Então aqui eu vou aplicar a regra de 3, digamos que 1.681 tá para 100, e quanto então 941? Então 941 vezes 100, isso aqui é a regrinha de 3, vocês devem saber fazer isso aqui, dividido por 1.681. Então o voo indo para Recife, que então você teria essa conexão em São Paulo, ele tá custando 56% do valor do que um voo direto de São Paulo para Guarulhos. Então é um desconto aqui de 44% se você fizer essa estratégia que eu mostrei aqui para vocês. Então se eu trocar aqui para Recife, eu consigo pegar então um voo a R$ 941, vai ser de Porto Alegre com uma conexão em Congonhas, tá dizendo aqui ó, 1h30 mais ou menos de viagem, ó, sai às 9h30, chega lá às 11h05 em Congonhas, e aí eu poderia simplesmente desembarcar, ao invés de ficar esperando 1h50 lá em Congonhas para seguir então para Recife. Então isso que é Skyplane, é justamente você pegar um voo onde tem uma conexão para o destino que você queria, que seja então mais barato. Isso acontece com muita frequência, principalmente em voos muito próximos da data. Então se você está olhando voos próximos, como eu mostrei aqui para vocês, dá menos de 2 dias o voo aqui. Eu tô gravando sexta à noite e esse voo aqui é para domingo de manhã, então dá menos de 2 dias, um pouco mais de 1 dia e meio. Então realmente é uma diferença muito grande, uma economia aqui de 44%. Só que existem alguns detalhes nesse tipo de forma. Ela não é bem vista pelas companhias aéreas, eles não querem que você faça isso. Você está então trapaceando com eles, que na verdade você não está fazendo nada de errado, mas seria uma forma que não é muito bem vista por eles. Na minha opinião, não faria sentido ter tanta diferença de preço num voo mais curto, então eles deveriam realmente melhorar essa questão dessa precificação, mas como eles têm essa precificação e você não tem o que fazer, você pode utilizar essa estratégia. E aí tem também a questão da mala despachada. Se você quiser despachar a mala, provavelmente você vai ter problemas para fazer essa estratégia, porque para pedir em São Paulo de novo para pegar a tua mala, em vez de colocar para o próximo voo para seguir adiante, então você pode ter dor de cabeça com isso, problemas que a companhia aérea pode dificultar e complicar a situação. Então isso aqui seria mais para quem fosse só com uma bagagem de mão, uma mochila, porque daí sim ficaria muito mais simples de fazer isso e economizar um dinheiro. Simplesmente você desembarca em São Paulo, aqui como exemplo que eu dei, e segue então para o que você iria fazer e simplesmente não segue adiante para Recife. É basicamente isso que você faria. Só que eu mostrei aqui para vocês pelo Google Voos, aqui você teria que fazer na mão, você teria que procurar exatamente, encontrar aqui opções para você conseguir economizar, você teria então que saber mais ou menos roteiros dos voos ou pesquisar bastante, mas eu por acaso aqui, eu não tinha pesquisado isso antes, eu já acertei aqui de primeira, só tinha diferença de aeroportos aqui, eu dei por exemplo de São Paulo para Guarulhos, mas aqui então tem a opção de Congonhas e Viracopos, aqui ó, tem outro, porque aqui então é outra companhia aérea e a Azul ela não tem muitos voos para Guarulhos, então tem esse caso aqui, tem aqui o exemplo da Gol, mas aí a parada é em Brasília e não em Guarulhos, então tem que ver os trechos, e por isso então existe um site que é justamente que vai ajudar vocês a encontrar
passagens aéreas baratas, que é o SkyPlay, que faz justamente essa estratégia que eu expliquei para vocês. Então, por isso que eu expliquei antes para vocês entenderem como isso funciona. E aqui então você vai colocar se é só um caminho ou se é uma trip. Então vamos botar aqui só um caminho, uma pessoa. Vamos colocar aqui então que eu tô saindo de Porto Alegre, Salgado Filho, Porto Alegre, vou para São Paulo. Aqui eu vou botar São Paulo no geral, não vou escolher. E aqui você bota então a data. Vamos colocar uma data um pouco mais próxima aqui, vamos botar de novo. Vamos colocar de novo no domingo aqui, dia 21. Então vamos procurar voos e aqui vai então pesquisar voos, vai nos ajudar a encontrar alternativas. E aqui então você não vai comprar as passagens por esse site, você só vai usar para pesquisar e encontrar os voos para você então comprar pelas companhias aéreas. Então aqui ó, tem um voo de Porto Alegre para Guarulhos pela Latam por R$519. Vocês viram antes que o voo pela Smiles era o mais barato, estava custando mais de R$1.600. Aí eu fui direto pelo Google Voos, eu consegui diminuir para R$941. Mas aqui então diminuiu para R$519. E aí então você iria olhar exatamente qual que é o voo aqui. É um voo então de Porto Alegre para Guarulhos. Aqui então inclusive tem o número do voo, então você olha todas as informações. Então na verdade aqui o voo que você teria que pegar para ter essa economia seria um voo pela Latam de Porto Alegre para Goiânia. E aqui então você faria o seguinte, ó, você vai ter o primeiro trecho, a primeira conexão de Porto Alegre a Guarulhos e lá você desembarcaria e não seguiria a viagem. Aqui então tá dando exemplo que você teria que trocar de aeroporto de Congonhas então para Goiânia. Então essa é a opção aqui, essa é a forma de você encontrar passagens aéreas mais baratas. Eu não recomendo vocês comprar nada aqui, vocês só vão pesquisar. Inclusive aqui ó, já diz o voo que é, todos os detalhes já tá dando aqui para vocês e aí é só vocês ir direto na companhia aérea e buscar as informações. Inclusive se você tem pontos ou milhas, você consegue ver ainda se não é mais barato por milhas, pode ser até mais barato do que em reais. Então aqui eu tenho várias outras opções. Se você tem, por exemplo, pontos só na Azul, não tem Latam, aqui eu tenho uma opção da Azul, também tá saindo pela metade do preço do que você pagaria então se você pegasse aquele voo direto da Smiles, que era então de Porto Alegre para Guarulhos. Então tem muita opção aqui. Então é basicamente assim que funciona esse site, essa plataforma. Não tem grandes detalhes aqui para vocês, é uma plataforma em inglês, mas você consegue aqui entender com facilidade com o Google Tradutor, ou você pode colocar aqui para traduzir para o português também, não tem nenhum problema. Então pode ter algumas divergências aqui na tradução, mas é muito tranquilo de mexer no site. Não tem grandes detalhes, grandes hacks aqui para passar para vocês. Então essa é uma forma muito barata de você viajar, economizar um bom dinheiro. Como eu disse para vocês, não é uma forma muito bem vista pelas companhias aéreas e inclusive se você pretende despachar a bagagem já fica um pouco mais complicado. É uma estratégia para você usar casualmente em alguns momentos que você quer economizar muito dinheiro, principalmente se é um voo de última hora que custa muito caro. Então depois desse conteúdo aqui muito valioso que vai te ajudar muito, economizar muito dinheiro, eu tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Isso é muito importante para o meu trabalho aqui, para o canal continuar crescendo e para que eu possa trazer cada vez mais conteúdo relevante para vocês. Se você também não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve. Eu garanto que você não vai se arrepender. E como de costume, então, eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!